O Fluminense vai mesmo ficar na mão de 15 investidores ao mesmo tempo? Rapaziada, o modelo SAF acabou de ser decidido pelos investidores e logo vai ter a proposta. Então, aqui nesse vídeo, o torcedor tricolor vai ter todas as respostas para a SAF do Fluminense. Questão do Mário, as polêmicas que estão envolvendo o presidente do Fluminense. Tem várias questões para a gente debater aqui, então fica até o final do vídeo para você poder ter essas respostas. Estou aí com meu parceiro Fernando e meu parceiro Rodrigo. Você está na TV Clubismo, então já deixa o like, confere se está inscrito para poder acompanhar vídeo de futebol todo dia. Queria já saber do meu parceiro Fernando, o que ele acha dessa SAF no Fluminense. Se fosse hoje, já votaria sim ou votaria não? Irmão, sem saber mais informações, meu voto ainda é não, porque assim, essa SAF pode ser o respiro que o Fluminense precisa, ou então pode virar um jogo de interesse de milionário, né? O André Rizek, aí, jornalista famoso, apresentador aí dos canais Globo, deu essa informação hoje, e justamente ele, que é um cara que não fala muito de Fluminense, né? Você vê que ele não é um cara que faz muito jornalismo investigativo mais, né? Porque ele virou apresentador, e ele veio com esse papo, né? Que são 15 torcedores bilionários, entre eles o André Esteves do BTG, tem o pessoal da Frescar, tem o pessoal da Icatu Seguros. Então, assim, tem uma rapaziada aí com uma grana firme para chegar junto. Só que aí isso aí levantou uma série de problemas, né, cara? Porque são muitas pessoas e o modelo de negócio, apesar de estar fechado, ainda não é de conhecimento público. Então a torcida precisa saber mais informações para saber se vota em sim ou não, né? Sim. Cara, eu sou sempre a favor, porque eu sempre bato na tecla que deveria haver uma revolução no futebol brasileiro e que seja tudo padronizado. E quando são empresas gerindo, eles vão entrar num acordo porque eles estão visando lucrar em cima do futebol. Então eu sou a favor disso. E para o Fluminense, o principal seria o investimento na base de Xerém, que seria mais organizado, eles poderiam aproveitar ainda mais isso, então seria ótimo para o Fluminense. Mas, pô, fica a dúvida o seguinte, 15 caras tomando conta. Se 7 forem a favor de uma coisa, 7 forem a favor de outra, tem um que é meio termo, como é que eles resolvem isso? O que eles fazem? Exatamente. Vai Eu brigar? Vai acho, sair na porrada? cara, eu acho que tem os seus prós e contras. Eu já vou pedir para a rapaziada conferir se está inscrito aí, se já deu o like, hein? Confere se já deu o like. E eu acho que tem os prós e contras, que é o seguinte: quando tem apenas uma pessoa decidindo ou duas, fica uma coisa muito arriscada, porque todo o destino do Fluminense vai ficar na mão de um cara só. Quando tem um modelo de presidente, por mais que seja apenas um cara ali, ele precisa, dentro do clube ali, de certa forma, ter uma politicagem com conselheiros e o pessoal mais antigo do clube ali, aquele sócio que é tipo um sócio estatutário, né? Que é aquele sócio Benemérito. de benemérito, exatamente. Então, é diferente de um modelo SAF, onde você é dono da empresa e é igual o John Textor. Ele pega e decide, a gente faz vários vídeos aqui que a gente fala, rapaziada, ele é o dono do time, ele faz o que ele quiser. Esse, na minha opinião, seria um pró de você ter várias pessoas. Só que, ao mesmo tempo, cara, na minha visão, é um contra o fato de que o que é responsabilidade de muita gente, aquilo que é responsabilidade de muita gente, acaba não sendo responsabilidade de ninguém. Então, não vai ter aquela figura para você fazer uma cobrança. E aí é até um questionamento referente ao Mário. E eu queria até saber do Fernando, cara, se na visão dele, além dessa questão que o Rodrigo perguntou, se o Mário tem mesmo que continuar ali no poder tomando decisões. Cara, essa é uma polêmica aí que está muito grande nas redes sociais e na torcida do Fluminense, porque o cara é presidente do clube, ele vai assinar uma venda e aí de repente ele aparece como CEO, e assim, teria algum interesse dele, seria só o interesse do clube? Isso levanta muitas dúvidas, né? Mas assim, os milionários, segundo informam, eles fecharam com uma empresa chamada Alazul Esportes, e aí o CEO por parte da Alazul Esportes seria o Carlos de Barros, que é um cara de mercado, um cara que trabalhou na Rede DASA, fez um trabalho sensacional na Rede DASA de recuperação. Então, assim, teria um cara de mercado. Só que futebol, não adianta você entender de mercado, de ações, de custo operacional, porque futebol mexe muito com paixão. Você tem um time melhor e você é eliminado, você tem um time pior e você classifica, e aí você não vai para uma competição internacional, o teu ano seguinte fica prejudicado financeiramente. Então, assim, tem muitas variáveis que estão fora do alcance. Então, é uma parada que tem que ser vista, né, por alguém que seja do meio. Mas a questão é, o atual presidente. Exatamente, Pois cara. é. Tem muitas perguntas nesse caso, cara. Também, tipo assim, ó. Eles vão colocar esse dinheiro, futebol, os caras estão ali para lucrar. É por isso que eles estão entrando ali.
eles prometeram nessa proposta que o Fluminense seria uma das folhas salariais maiores do Brasil. Tipo assim, ó, no primeiro ano, investiram. O Fluminense não foi campeão, não teve premiações, bônus, a marca crescendo. Como é que eles vão conseguir garantir a continuidade do projeto no ano seguinte? Eles vão colocar um dinheiro agora, pagar a dívida, é só um aporte inicial, né? Eles vão pegar e vão enfiar um dinheiro agora, e ficou por isso, eles são donos do clube a partir daí, porque eles entraram com esse dinheiro, ou eles têm garantia para a torcida de que é um projeto a longo prazo, que, independente do que aconteça, eles têm saúde financeira para manter. Cara, Isso é importante a torcida perguntar. é um bom questionamento, e eu vou aproveitar para pedir para a rapaziada aí, deixando nos comentários aí a opinião de vocês, galera. Votaria sim ou não para o modelo SAF? Essa pergunta do Rodrigão, para mim, é muito importante, e eu trago até uma informação aqui para a galera. Segundo essa notícia aí que o Rizek trouxe, o Fernandão até trouxe para a gente aí, o que acontece? O grupo de investidores ali, eles já colocaram como prioridade o futebol acima do retorno financeiro no início dessa gestão. Então, de fato, se for preciso injetar uma grana a mais ali, se for preciso não retirar lucro nenhum, todo bom empresário sabe que no início você não retira lucro, você vai mais investir para poder organizar a casa. No caso do Fluminense, isso seria positivo. Eles iriam focar em organizar cada vez mais o clube e só lá na frente, né, não estipularam um prazo, iam pensar em receber ali algum lucro, algum retorno em cima desse investimento. Mas o questionamento mais importante dentro disso, cara, na minha opinião, é o seguinte: será que eles vão ter essa grana para ficar reinvestindo lá na frente, quando eles estiverem já retirando esse lucro? Porque a gente vê, por exemplo, a Leila Pereira, todo momento ela tem que injetar uma grana a mais. Quando a gente acha que não vai mais contratar ninguém, ela contrata o Andreas aí por 10 milhões de euros. Então, eles vão investir essa grana, como o Rodrigão perguntou. Essa grana vai ser para pagar só a dívida, ou essa grana vai ser para ter um fluxo de caixa. Essa grana vai ser injetada uma vez só. Eu não sei. Fernandão, você tem alguma Exatamente. informação aí para gente? Cara, então, esses são os grandes pontos controversos, e é o que eu, e imagino que a torcida do Fluminense toda também, está esperando para poder ter uma decisão se sim ou não para o modelo SAF, né? Porque são só de dívida 865 milhões. Então, assim, para sobrar alguma coisa tirando as dívidas, tem que botar quase 1 bilhão, rapaziada. Então, assim, quem me garante que eles vão continuar investindo? O preço do futebol inflaciona a cada ano. Tem as bets aí botando patrocínio de 200 milhões por ano para outros times. Então, assim, quem garante que o Fluminense vai conseguir se manter competitivo só com um aporte? Vai ser só um aporte? Todo ano eles vão entrar, vão chegar junto? Vão falar, não, bota jogador aí, bota aí, toma aí. Vai abrir mais cota. Então, assim, e se abrir mais cota, o torcedor que entrar nas próximas cotas vai ter que poder decisório. Então, assim, tem muitas questões que ainda não estão respondidas e precisam ser respondidas para que a torcida do Fluminense possa se posicionar e para que, principalmente, os sócios e os conselheiros possam decidir. Cara, essa questão eu ia perguntar agora. Eles disseram que abririam, talvez, né? Nem deram como certo, que talvez abririam cotas no futuro para que outros torcedores do Fluminense também pudessem comprar parte do clube. Mas eu acredito que dificilmente esses torcedores que comprarem cotas menores teriam realmente poder de decisão ali dentro, cara. Porque se com 15 pessoas e eles decidiram quem são esses 15 e eles fizeram um grupo ali, né? Já é difícil. Imagina se você colocar mais pessoas na equação, cara. Pessoas que. Exatamente. Porque eu acho que acredito que os 15 devem entender que eles sabem mais do que o Fluminense, que você, e acha que sabe mais que o outro. Cara, quando começar a divergir a opinião, vai ser uma merda do caraca isso, mano. Isso que eu acho difícil. Tem que ter uma pessoa no controle, eu acho, mano. Tem que ter, tipo, o Textor e a Leila, que são as figuras centrais. Seria o Mário, né? Só que aí eu já não sei se o conflito de interesse é bacana com que ele assuma essa responsabilidade. E o Eu acho que torcedor a do Fluminense palavra quer isso? principal, eu acho que a palavra principal que o torcedor do Fluminense traz, né, nesse momento, e o Fernandão repetiu ela no último vídeo, é a transparência, cara. Eu acho que beleza, eles vão abrir cota para os torcedores. Qual é a porcentagem? Eu nunca vi esse modelo, eu achei interessante. Imagina, Fernandão, o Fluminense vai tomar uma decisão relacionada ao campo e você pode ir lá em Laranjeiras e votar se você concorda ou não concorda. Porra, é uma parada diferente, a gente nunca viu isso. Poderia muito bem funcionar. Só que eu acho que, desde o início do processo,
principalmente a questão do Mário Bittencourt aí, tem essa questão da eleição também. Tem que ter transparência para o torcedor do Fluminense, porque o torcedor do Fluminense é um torcedor que apoia muito o clube, esteve em baixa, depois ganhou essa Libertadores aí muito merecida. O torcedor viu do que o clube é capaz, mesmo sem estar com aquele investimento todo. Então tem que ser transparente com o torcedor para que exista uma conexão, né, bacana entre o clube e a torcida. Sim, sim. Não, e para a rapaziada que está assistindo a gente até agora, eu vou pedir para comentar aqui embaixo o que vocês acham que não pode faltar de cláusula. É dinheiro todo ano? É investimento mínimo de 1 bilhão? Enfim, comenta aí embaixo para a gente saber o que é a torcida do Fluminense. E também quem é torcedor acha que é importante assim você garantir, né, para o clube num processo de SAF. Eles têm que ter garantias, metas, tudo isso. Coisa que aconteceu no Vasco e por isso mesmo eles conseguiram tirar da 777, porque tinha metas a ser batidas, eles não bateram. Isso é o principal. Tinha meta de investimento. Fala aí. Tinha meta de investimento. Sim, sim. Então, o torcedor tem que comentar aí embaixo se eles querem isso, se eles querem o Mário seguindo à frente do clube. O que vocês acham disso tudo? Ajuda a gente aí, rapaziada. Deixa o like no vídeo, se inscreve. Tamo junto, hein? Valeu.